Já temos um nome. Temos Samuca. Temos um nome, mas não temos um dia. Isso é bom? Sim. Sim. Isso é ruim? Não sei. Vocês é que vão dizer que tá ouvindo. Sejam muito bem-vindos aqui. Vocês estão ouvindo a musiquinha, ó. Samuca escolheu a música especial. Correto. Especial. Eu diria que é uma música bônus, né, Samuca? Eu vou colocar um monte de música aí de fases bônus aí de videogames, não é mesmo? Sim, Né? com certeza. Temos várias musiquinhas bem bonitinhas, legais aí pra gente colocar durante os nossos futuros vários anos de galinha. Amém? E olha só, e por que a gente escolheu justamente música de fase bônus, Samu? Porque o nosso nome é o quê agora, aqui desse programa? É o Fase Bônus. É o Fase Bônus. Meu Deus, nome criativo, wow, very creative. Uau. Só que pra gente tem um significado, né, pra nós aqui. Porque o ouvinte que não sabe aí, vamos lá, senta aqui, lá vem a história, um minutinho rápido aqui. O Leon e eu já tivemos um blog de games. Sim, no qual Aí escrevíamos coisas de games lá naquele blog, né? Mas completamente fora do escopo review, preview. Sim. Eram ideias muito loucas, do tipo, por que piromancia no Dark Souls não podia ser, não tinha atributo pra controlar? Ou Isso, muito louco. Por que beat'em ups contribuíram pra cultura do fast food? E ele durou meses, né? Foi. Ele durou grande meses, né? E aí acabou porque a gente encheu o saco de escrever naquele blog. Mas beleza, ok, né? Passam aí vários e vários anos, a gente funda o Galinha aqui e tá pensando agora, bom, a gente quer fazer um episódio então bônus, né? Pra trazer aí previews de joguinhos brasileiros, também de repente aí depois futuramente discussões aí fora do escopo do que estaria no formato do Galinha, vamos dizer assim, né? Sim, então coisas que são muito massa de fazer, que não podem ficar de fora da nossa programação aí, mas que não teriam, vamos dizer assim, muito a ver com o que a gente faz na Quinta Fire do Galinha, né? Então, pra isso, por que não o Fase Bônus, né? Justamente, eu acho impressionante, eu acho incrível, a gente encontrou, né, essa vontade, pra não dizer fogo na pleura, de publicar mais um programa na sua timeline aí, que a gente sempre tem, né? A gente não aprendeu ano passado. A gente não aprendeu. Né, a definição de loucura. Isso. Mas agora, ó, a audiência, não tem frequência correta, tá? Isso, pode ter é fase bônus num semestre e no próximo ter 20. Foda, não sei, tá? Problema é nosso, a gente que vai ter que lutar com isso. Vocês vão continuar tendo a Quinta Fire normal. Sim, Quinta Fire. Os programas de Quinta Fire seguem na Quinta Fire, meus nenéns. É isso aí. Quinta Fire. Vão seguir de boa, sem problema nenhum. Aliás, tá? falando nisso, Leon, Cris, é o seguinte, né? Todos os joguinhos que estarão aqui com previews no nosso Fase Bônus, quando forem lançados, estarão aonde, Leon? Estarão na nossa... Na nossa onde? Na nossa Quinta Fire! Na nossa Quinta Fire, é verdade, cara. É verdade. Olha só. E não só isso, todos os joguinhos que estão aqui, a maioria foram conhecidos numa Quinta Fire, Samuca. Uma Quinta Fire especial, como é o caso de hoje. A Quinta Fire emblemática, né? A emblemática, onde o colchão do Tyr tornou-se pequeno diante do Samuca. É verdade. Na maravilhosa Brasil Galinha Show, BGS. Brasil Galinha Show, bora isso, Galinha. Né? Bora Galinha Show, isso aí. Bora, Galinha Show. A gente tava andando por lá, né? Eu usando o Samuca de quarta-caminho, porque o Samuca tem 433 metros de altura. Isso. Né? O Samuca tem que baixar a cabeça pra não tocar no teto lá da não é complicado, cara. Telhar então. E aí, a gente encontra lá na avenida... Era a avenida que chamava, né? Isso, Avenida Índia, isso aí. Naquela via índia ali, a gente passa por uma criatura de cabelos extremamente coloridos. Sim, né? Sim. E aí o Samuca falou assim, ele parou, olhou pra tela e falou assim, é jogo de aventura. Temos que colecionar. E o Samuca, ele tem um faro pra isso, né? O homem é brabo. E digo mais, ô Leon, sabe o que é interessante? E isso eu percebi agora, pensando agora na experiência da BGS aí, né? É que a TV do Feelings estava na altura do meu olho. Ela tava alta. Ali. É por isso que chamou a atenção, porque olha aí, você ajudou pra caralho, é isso aí. É porque o que vem de baixo não te atinge. Exatamente. As vistas. As vistas, no caso, né? Então, isso aqui é um jogo à minha altura, olha aí, que piada boa. Olha, só piadas de altura aí, hein? Olha só. Aí, a gente parou pra conversar ali e veio uma criatura extremamente solícita, uma criatura extremamente fofa, né? Falar com a gente, toda animada. Mal ela sabia que ela mesma tava tremendo de nervosa, né? Você olhava pro rosto, ela tava feliz, as pernas pareciam um bambuzal verde tremendo, né?
E aí a gente conheceu o Feelings, a gente conheceu a Lumo Entertainment. Sim. Olha só, então estamos aqui com eles hoje, o pessoal da Lumo. Estou aqui com o Breno e com a Flávia. Sejam muito bem-vindos ao Fase Bônus, pessoal. Eu posso começar rindo. Ela tava segurando o riso acumulado. Sim. Oi, gente. Pronto, é isso. Bom dia, oi, gente. Olá. Bem-vindos ao Galinha Viajante aí, esse podcast completamente sério, tá? Aqui é um podcast sério, assunto sério aqui. Mas a gente queria, primeiro assim, pedir para que vocês se apresentem, né? O que vocês fazem na Lumo e etc e tal. Por favor, vamos começar com as damas aqui para manter o cavalheirismo. Flávia, fala pra nós. Oi, eu sou a Flávia, eu sou a Narrative Designer, a designer de narrativas da Lumo. Eu que escrevo as histórias do jogo, atualmente estou trabalhando no Feelings, mas também eu fiz a história do The Alchemist Shop, que é um jogo lançado também pela Lumo. Massa. Narrative Designer, Samuka, legal. Samuka, very good. E você, Breno? Bom, eu sou diretor criativo, então a minha função é pegar tanto as mecânicas quanto a temática do jogo e verificar que tá tudo alinhado, que a gente tá realmente seguindo a experiência que a gente quer trazer com o jogo. Massa demais. Bom, então é justamente isso. A gente vai falar especificamente do Feelings. Isso. Né? A Lumo já tem um jogo publicado, né? Que é o Alchemist Shop. Tem o Broken Halo, que vem por aí, que também tem um conceito muito bacana. Mas a gente vai falar especificamente do Feelings hoje, que, assim, todos os 3 jogos que foram mostrados lá, né, foram grandes mudanças um pros outros. Sim. Né? Mas do Feelings pro restante parece que foi um pulo muito maior. Então, assim, a gente gostaria que vocês introduzissem um pouquinho do Feelings pra quem tá ouvindo. Faz aí um rápido pitch. Eu que vou falar então sobre o Feelings, já que eu escrevo a história do jogo. Vamos. Beleza, mete bronca. O Feelings, ele é um jogo que você joga com a Sarah. E nessa versão do jogo, você vai jogar com ela como ela tá criança. Por que a Sarah tá como criança? Porque, na verdade, a Sarah é uma pessoa adulta que tá passando por um momento muito difícil na vida dela, onde a ansiedade e a depressão já chegaram num pico tão alto, mas tão alto da vida dela, que ela meio que, sabe, quebrou, se partiu em pedaços. Então ela se recolhe pras ilhas dos sentimentos dela pra desbravar o que ela conheceu, o que ela passou, os sentimentos que ela realmente sentiu. E ela tem essa forma de criança pra meio que filtrar o negativismo da nossa versão adulta. Quando a gente tá adulto, a gente já tem muitos pensamentos fechados, já tem muitos preconceitos, a gente já tá numa caixinha que oprime a gente. Então essa versão dela criança serve pra ela ver com novas perspectivas os problemas que ela passa e passou, pra ver uma nova solução e se reencontrar dentro dela mesma. Estou choquito, sem palavras aqui. Não, falando sério, porque eu lembro que quando a Flávia explicou pra gente o jogo, eu fiquei apaixonado no conceito aí básico, né? Porque vocês, ouvintes do Galinha, sabem que eu sou completamente entregue, eu sou um conhecer, né, do francês cadelinha. Sim. De psicologia. Sim. E aí, isso me deixou muito intrigado, porque isso é um processo psicológico de fato, né? Isso é um processo mais humanizado, geralmente Gestalt terapia faz muito isso, de fazer com que você faça contato com a sua criança interior, aí com aspas, né? Pra que você meio que se coloque naquela posição de uma criança sem os seus preconceitos pra achar uma solução. Isso é muito bacana, gostei muito. Mas traduzir esse conceito pra jogos, pra mecânica, como é que foi pra vocês? E como é que tá sendo, de modo geral? Como é que é o jogo nesse sentido? Então, a gente tá querendo trazer essa parte narrativa de uma forma metafórica nas nossas mecânicas. Tanto mecânicas quanto cenários. Então, muita questão visual, os desafios que a gente vai encontrando é como se fossem metáforas, representações desses sentimentos, dos conflitos que a Sarah tá passando. Na questão de mecânica, a gente está trazendo isso misturando um pouco a ideia de puzzle, aventura e exploração. Então a gente mistura esses 3 pilares para poder criar essa experiência que a gente está querendo trazer para o jogador. E tudo isso juntando uma pitada assim de uma mecânica um pouco diferente, que é a da câmera fotográfica da Sarah. Então as mecânicas do jogo todas têm uma temática também voltada um pouco para a fotografia, sabe? Então a gente explora os mundos, a gente pode usar a câmera para ver objetos que a gente não veria a olho nu. Então é como se existissem diferentes planos que a gente consegue explorar com a câmera fotográfica.
E a ideia é a gente ficar explorando o jogo através tanto do olhar dela quanto da câmera. E também, como para trazer essa questão de mais exploração e tal, a gente pode guardar essas memórias, essas fotos que a gente tira com a Sarah ao longo do jogo. Que bacana, hein? Essa mecânica de fotos fica bem legal. Quase um Pokémon Snap da vida, assim, né? Só que fazendo o... Aliás, eu falei Pokémon Snap, mas lembrou muito outro jogo. Não sei se o Samuka chegou a jogar esse. Eu não lembro de ter conversado isso contigo já, Samuka. Mas o Dark Cloud 2 tinha isso. Joguei pra caramba isso aí. Bom jogou, demais, né? bom demais. Ele tem a mecânica de tirar fotinhas de alguma coisa pra te inspirar a fazer uma geringonça depois. Né? E é bem legal essa mecânica. É uma mecânica muito pouco utilizada, eu vejo muito pouco nos jogos. Mas é muito bacana quando alguém... Porque uma outra coisa que eu gosto muito, e essas pessoas não sabem, que é fotografia. Gosto muito de ficar batendo foto, assim, me descobrir na faculdade com isso. Isso é bem legal. É bem da hora que a gente tem bastante jogo hoje em dia nesse sentido de exploração, de puzzle e tal. Então ter um diferencial é muito importante. E, pô, Feelings tem 2 aí legais, que é o tema, né, da psicologia aí, enfim. Toda essa metáfora que tem envolvida. E agora também é essa parte da fotografia que bota ele com um diferencialzinho legal em relação ao resto que tem no mercado, né? Mas assim, parece um jogo mega ambicioso, né? Pra um estúdio indie pequeno e tal. Como é que tá sendo essa experiência de fazer um jogo que tem tanta carga dramática por trás, assim, né? E traduzir isso aí pra gameplay, pra visual e tal? Tem sido um processo bem desafiador. Principalmente assim, quando a gente vê a transição do jogo como o The Alchemist Shop pro Feelings, a equipe tá muito maior, a gente tá com muito mais auxílio, a gente tá buscando feedback de pessoas também que são de nossa confiança, que são mais experientes, pra gente conseguir ter um guia assim em algumas partes do projeto. Então, é muita questão assim de... a gente trabalha bastante, trabalha bem duro durante a semana, e aí tem alguns períodos que a gente bota o jogo assim pra muito teste, pra ver como é que tá o entendimento do público em relação ao jogo, porque pra gente jogando a gente sabe perfeitamente como funciona, mas quando a gente coloca pro público a gente vê que, principalmente por se tratar de um jogo de puzzle, às vezes as nossas ideias não estão tão claras pra quem tá jogando. Justo. E aí a equipe foi, crescendo pouco a pouco. A gente começou com uma equipe de 3 pessoas no projeto, só mesmo pra ter a ideia e discutindo como é que a gente faria o projeto como um todo. Aí a gente depois aumentou pra 4 e depois trouxe o pessoal da arte pra focar primeiro na arte, pra ter um jogo chamativo no começo. E aí a gente foi crescendo a equipe até chegar agora que a gente tá com 13 pessoas no Feelings trabalhando no projeto. Bacana. E essa parte da arte, agora que você levantou essa bola, é muito bacana. Eu dei uma olhadinha lá e foi optado pelo low poly, né? Isso tem alguma conversa de fato ali com o clima do jogo, né? Justamente por se passar na imaginação da pessoa, né? Da Sarah e tudo mais. Foi uma escolha deliberada mesmo? Foi uma escolha deliberada. A gente pensou por algumas referências e por uma temática tentar misturar um pouco o low poly com aquela ideia de um pouco cartoon, pra também suavizar um pouco a temática. A gente não queria que fosse uma coisa tão realista, a gente queria uma coisa fantasiosa, então a gente achou que esses dois estilos iam se casar bem, e decidimos optar pelo low poly pro projeto. Bacana. O low poly ficou muito legal, chamou muita atenção. Inclusive, esses dias eu tava olhando na página de vocês lá no Steam. Inclusive, vai estar linkado aqui na descrição. Sim. Façam o wishlist. Vocês não fazem ideia do quanto isso ajuda o desenvolvedor. O wishlist no Steam já dá uma moral absurda pro desenvolvedor. E é bacana porque a Sarah, ela não é exatamente low poly, né? Ela tem um modelo bem mais... como é que eu posso dizer? Detalhado, né? Bem mais detalhado do que os cenários. Isso é bem legal, porque realmente dá a ideia de que ela tá... É uma estranha... É o próprio ambiente, né? Mas é uma estranha num ambiente que não pertence, né? Ela é uma estranha naquele ambiente. Isso foi uma decisão muito bacana da parte de vocês. Eu gostei bastante. Mas eu queria falar um pouquinho agora, né? Da própria Sarah. Essa questão das ilhas que a Flávia citou. A gente passou por uma ilha que parecia vamos dizer assim, planícies, né? Uma árvorezinha aqui e ali, tem trilhas e tal. O que vocês estão planejando dentro de biomas ou de cenários? Vai ser tudo nessa pegada mesmo? Vocês estão planejando mais alguma coisa
diferente? A própria Sarah vai ser sempre criança nessa versão do jogo mesmo? Como é que tá esse ponto pra vocês? Essa é a parte que eu posso falar, é a parte que eu tenho propriedade. Vamos lá. Não, o jogo não vai ser só aquele mapa de planícies. Na verdade, vão ter, acho que são 6 biomas diferentes. E cada um deles tem um motivo específico no jogo, porque eles são as fases dos sentimentos da Sarah. O primeiro que vocês jogaram lá, que tinha na BGS, ele é plano assim mesmo, porque ele é o começo do jogo, então é quando a Sarah tá entrando nas ilhas do sentimento dela e ela precisa de um lugar de conforto. É a nossa famosa zona de conforto, então você consegue ver de ponta a ponta do mapa, você tem os brinquedos de criança onde você consegue relaxar, tem animais pelo mapa, tem, tipo, muita coisa bonitinha, clara, que você consegue ver. E esse é o propósito, pra ele ser uma coisa tranquila, porque é a zona de conforto dela. Depois, vocês vão ir pra floresta. Eu vou ver o quanto de spoiler eu vou dar sobre as próximas áreas. Tem a floresta que... Aí começa a ter mais árvore, começa um pouquinho mais escuro, mais fechado, que é quando ela começa a enfrentar os sentimentos dela, tipo, todas aquelas emoções de ansiedade, todos os problemas que ela passou, ela começa, tipo, a reconhecer que ela tem alguns sentimentos ali, alguns problemas que ela tem que enfrentar, só que ela não sabe como, então é aquela confusão, que nem quando a gente tá em floresta perdida, então você não sabe exatamente que caminho seguir, que decisão tomar, então é isso que a floresta reflete. Aí depois a gente vai ter um conjuntinho de biomas, que é o conjuntinho da água e do gelo, que é tipo meio que uma nevasca, meio Alasca da vida. Tinha que ter a fase da água pra encher o saco da galera, né? Sempre tem que ter a fase. Por favor, façam uma ótima fase da água, vamos lá. Aí a fase da água começa a ser a queda do sentimento, tipo, quando você tá indo pro fundo do poço, quando você começa a perder contato com as pessoas e começa a ficar sozinho, isolado. Aí vai ter o pântano, que eu já não vou dar mais spoiler, tem o pântano e a montanha. Ok. Blighttown. E em todas essas fases, a Sarah vai estar como criança, sim, porque esse é o propósito da versão Sarah, criança nesse mundo, enfrentando esses sentimentos, ela tem que estar como criança. Porém, tem uma surpresa na fase da montanha. Na verdade, 2 surpresas na fase da montanha. Olha aí, olha só como é que assim, ela vende o peixe, irmão. Eu senti 2 influências, não sei se daí foi impressão minha ou não, daí tu me fala se eu tô viajando naquela maionese aqui ou se não. Uma influência, eu acho que a audiência aí também tá pensando já, eu vou perguntar aqui, sobre o Inside Out. Inside Out é o Divertidamente, né? Isso aí. Ok. Mas assim, pra mim, acho que a principal influência que eu, não sei, me veio na cabeça aqui, como tu foi agora citando como se passa o jogo, foi Journey. Esse jogo teve, assim, alguma influência nesse sentido, porque o Journey é meio que mais ou menos algo nesse sentido que tu começa ali num bioma desértico e tu vai avançando no jogo de acordo com o que tu passa, no caso do Journey ali, por fases que representam, de repente, idades diferentes do personagem e tal. Então tem essa parada de cada bioma ter essa representação de alguma... Enfim, algum momento da vida da pessoa e tal. Teve alguma influência? Não teve? Mais ou menos? Ou que outras influências tiveram aí no Feelings? Então, sobre o Journey, ele não foi uma referência inicial pro projeto. A gente não, se inspirou nele pra começar essa ideia das ilhas, das apresentações dos sentimentos da Sarah. Mas ele é um jogo que tá numa lista de jogos que a gente tem pra testar e pegar algumas referências depois. Então, a gente tem meio que os jogos que inspiraram a gente, e aí depois que a gente começou o projeto, a gente começou a procurar outros jogos que poderiam servir de exemplo para alguns momentos do jogo, né? Então ele tá nessa segunda categoria ele tá meio como referência futura pra gente, digamos. Saquei. E eu acho que é uma coisa parecida também com o próprio Inside Out. A gente começou com essa ideia de ilhas flutuantes, sem fazer a ligação com o filme, sabe? E aí foi numa vez a gente fazendo uma reunião, conversando sobre essa ideia das ilhas, que a gente percebeu que tinha essa relação com o filme. Foi uma coisa que foi falada já entre a equipe, mas também não foi uma relação, inicial. Foi uma coisa que a gente foi descobrindo ao longo do projeto. Massa. Então, eu diria que, como referência pro jogo, essa ideia das ilhas flutuantes, a gente não teve meio que assim, uma referência de outra mídia pra imaginar isso no jogo. A gente pegou mais coisa de gameplay mesmo como referência. Então, a gente meio que mistura 3 jogos, assim, como referências principais pra gente, que é o Aer, o Omino e o A Hat in Time. Foram as 3 grandes referências, assim, pra nossa gameplay como um todo. E a temática foi mais mesmo por conversas com a nossa producer, que é a Jaqueline, que iniciou esse projeto como projeto de TCC dela, e a gente meio que deu continuidade a esse projeto depois. Nossa, Aer é um jogo fenomenal, cara. Que jogo desconhecido e fenomenal que é esse. E, pô, agora tu falou, me veio na cabeça isso e, cara, realmente, dá pra ver uma ligação bem, bem legal aí.
né? E me lembrou muito Hat in Time mesmo. Eu tava... No dia, agora que tu falou, me veio aquele momento, putz, era isso que eu tava tentando lembrar. Eu fiquei dias falando, caramba, tá me lembrando alguma coisa, eu não sei o que é. Foi comigo assim com o Air, porque, o Air eu joguei no PS4, platinei ele, joguei pra caramba, achei muito legal. E é isso, o visual dele e esse conceitinho de ilha flutuante e tal, ligou bastante com o Air, e o gameplay, tipo, também tem referências ali, bem da hora. E que massa que são referências de jogos também independentes, né, de jogos, se não são aqueles jogos AAA, meu Deus, gigantescos, né. E é da hora ver que um jogo indie influencia o outro, que influencia o outro, e isso vai levando pra frente. É muito massa isso. Não é à toa que a gente fala nessa música que o indie é a salvação da indústria, sim, né, cara? E não é exagero nosso, sabe? É o que mantém essa indústria, pelo menos na parte criativa dela, ainda girando. Senão ia ser tudo mais um jogo de tiro, tudo ia ser mais um jogo de bússola com vários nodes no alto mostrando pra onde você tem que ir. Mundo aberto e torres pra escalar. Isso aí, ia ser tudo assim. Mas, felizmente, nós temos Feelings e outros jogos que estão aí pra diferir isso daí. Falando em objetivos do jogador, né, como os nodes na nossa bússola, quais que são o principal objetivo aí do jogador dentro do jogo, né? Assim, tá certo que a gente vai correr com a história da Sarah, né? A gente vai passar pela história da Sarah e vai vendo ali, mas dentro de cada estágio, dentro de cada fase, dentro de cada momento, qual que é o objetivo pra você avançando na história, né? Vocês diriam que é um jogo focado em desafiar o jogador, ou é um jogo mais aberto no sentido de deixar o jogador indo descobrindo a história aos poucos e deixar essa dificuldade de lado? Então, ele não é um jogo que vai estar focado em desafiar o jogador de forma extrema. A ideia, assim, do desafio que a gente tem no jogo é voltado para como solucionar os puzzles e algumas sessões de plataforma que podem ser um pouquinho mais difíceis do que outras, mas também nada, assim, muito, muito extremo. Então a gente não é um jogo focado realmente na dificuldade, é mais na pessoa explorar, descobrir as ilhas e ter um tempo divertido ali jogando, né? A gente não traz essa questão de dificuldade muito à tona no jogo. Quanto aos nossos objetivos, a ideia é que cada ilha, a gente vai passando pelos puzzles pra ir prosseguindo nas ilhas, e a gente vai encontrando páginas perdidas do Diário da Sarah, que vão dando a narrativa pouco a pouco. Por se tratar de um tema delicado, a gente não quer trazer uma narrativa muito densa de cara, sabe? A gente quer trazer essa narrativa em camadas. Então, vão ter algumas cutscenes mostrando algumas reações, alguns comentários, vão ter comentários da Sarah enquanto ela explora a ilha, vão ter essas páginas espalhadas do diário nas ilhas, pra gente ir mostrando pouco a pouco pro público o que a gente tá querendo trazer com o jogo. Até mesmo porque pra pessoas talvez mais jovens, ou então que não tenham tanto interesse assim de ter uma narrativa muito densa mostrada de uma vez só, eles vão explorando da forma que eles se sentem mais à vontade durante o jogo. Sim, sim. Bacana, bem legal. Um jogo que eu amo de paixão, outro indie que eu amo muito, é o Rime. Rime é um jogo que, assim, eu terminei ele com um soco na minha cara, eu chorei por 10 minutos depois de terminar esse jogo. E o jogo começa muito leve, na real. Então ele tem essa pegada de que ele vai te puxando pouco a pouco pra atrair o jogador de modo mais tranquilo, né? Ele começa ali com uma historinha um pouquinho tranquila e tal, sem muita densidade de narrativa pesada e tal. Mas o jogo tem um tema mega sério, mega pesado, que eu não vou dar aqui spoiler pra audiência, porque descobrir esse tema durante o jogo é uma coisa bem legal. Mas ao final do jogo tu já tá imerso na história e o jogo te dá um soco na cara tão fenomenal que eu acho que se fosse no começo, talvez muita gente largasse o jogo, porque, é muito pesado no começo já. E é da hora que jogos que têm temas sensíveis e que tem que ser tratados, tem que ser falados mesmo, tenham essa noção de que, é legal começar um pouquinho mais leve, começar um pouquinho mais suave, para que o jogador se sinta tranquilo em se deixar levar naquela história e poder absorver o que o jogo tem pra passar, né? Então, o Rime eu acho que é um exemplo clássico disso, de um jogo que, se não fosse feito assim, eu acho que não seria um jogo nem perto de tão bom quanto é. E pelo que eu tô ouvindo aqui, acho que o Feelings vai no mesmo caminho. Conforme vocês foram falando e foram falando de temas pesados, e a arte me lembrou, Samuca, não em gameplay, né, mas em proposta geral, o Before Your Eyes, cara, que a gente fez um episódio lá no comecinho do nosso podcast, né, que ele tem esse gráfico extremamente cartoonizado,
Mas é um tema que, por exemplo, me deixou desidratado, né? Sim, também o To The Moon aí, a série inteira do To The Moon também. To The Moon, justamente. Né, que são jogos que tratam de temas extremamente sensíveis, delicados. A gente tem aqui, né, o Breno e o Flávio, de repente, não conhecem a gente há muito tempo aí, a gente tem um fraquinho aqui por jogos que fazem a gente chorar, né? Temos. A gente tem... A gente adora chorar no Galinha aqui, porque, pô, a gente acha muito massa que os jogos são uma mídia, uma ferramenta aí que passa tão bem a emoção pro jogador. Eu, na minha opinião, eu acho os videogames aí a melhor mídia pra isso. Eu raramente me emociono, assim, profundamente com filme, com seriado e tal. É muito raro, tem que ser uma coisa muito forte mesmo. Mas com o jogo, bicho, eu me quebro todo. Então... É impressionante. Eu tô sentindo que vem aí, TM, mais um. Vem aí, TM, mais um, com certeza. Pra me fazer chegar nisso aí. Estarei chorando, tanto quanto chorei com Before Your Eyes e Monument Valley, que é um jogo que me faz chorar muito também. Não sei se vocês já jogaram. Também. Já começa pelo nome, né? Feelings. Aí você já fala, putz, fudeu. Isso. Eu achava que eu não tinha desses, mas eu tenho, né? Caramba, que droga. Poxa vida. Gente, e como é que ficou a questão da recepção lá na BGS? Vocês, e outros eventos, né, que vocês participaram, vocês tiveram bastante feedback bacana a respeito do que vocês apresentaram do jogo? O que vocês podem passar de informação a respeito disso para nós aqui do Galinha e nossos ouvintes? O feedback até agora tem sido bem positivo. Muita gente ficou muito interessada durante o evento, jogou bastante. A gente participou da votação que teve do The Geek News por lá e conseguimos ficar em segundo lugar no final do evento. Então, nice. A gente conseguiu... Muito obrigado. Então, até o momento, a gente tem tido uma aceitação bem positiva do projeto. Muito bacana, muito bacana. Lá da galera que passou por vocês lá, vocês tiveram muito feedback também? Do pessoal só visitando mesmo? Como é que ficou em relação a isso? A maior parte do feedback que a gente recebeu foi mesmo de observação na gameplay, mas todo dia tinha uma porcentagem interessante de pessoas que falavam um pouco mais a fundo sobre o jogo, alguns outros desenvolvedores que passavam que também davam algumas dicas, alguns conselhos, então foi bem rico em relação ao feedback o evento. Pô, bacana, show de bola, saldo positivo então. Antes da gente, a gente já vai encaminhando aqui pros nossos finalmentes, deixa eu já jogar uma pergunta aqui, que é aquela pergunta de R$1 milhão, né? É o seguinte, se você fosse colocar em porcentagem em quanto que o jogo tá pronto e se já temos pelo menos uma janela de lançamento ou algo do gênero assim, definido ou, né, alvejado pra vocês. Em relação ao Feelings, porque eu tô com a mão coçando pra jogar o Feelings, por favor. Então, eu diria que o jogo ele tá ali entre 30% e 40% feito, talvez um pouquinho mais perto de 40%. Pelo menos na questão das mecânicas, a gente já tá bem avançado. Faltam umas mecânicas um pouco mais diferentes pra colocar no jogo, mas as mecânicas base e tudo que vai dar suporte já tá bem avançado. A parte das ilhas é que a gente ainda tem que explorar mais, a gente ainda tem que criar as outras ilhas, então a grande porcentagem tá na questão do level design do jogo ainda. Mas tudo correndo como planejado, a gente não adicionando nenhuma coisa extra no jogo. A ideia é que a gente finalize até por volta do final do ano que vem. Então pode ser que a gente precise de um tempinho a mais e seja começo do outro ano, mas o objetivo mesmo é finalizar até o final do ano de 2023. Vem aí, massa. TM Samuca, tá chegando, hein? Preparem os lencinhos, porque Dona Flávia vai fazer a gente chorar, hein? Tô sentindo. Gente, foi um bate-papo rápido mesmo, mas realmente só pra apresentar o Feelings. Gostamos muito do jogo. Você que não foi na BGS, procure vídeos, entra na página deles no Steam, que está aqui linkado na descrição, tá bom? Você tem conta no Steam? Faz a wishlist ali, põe na sua lista de desejos. Se você não tem conta no Steam, não tem problema, faz uma conta no Steam, faça isso que eu te pedi. Ajuda muito o desenvolvedor, né? E a gente sempre fala aqui no Galinha que os indies BRs precisam muito, muito da nossa atenção aqui interna mesmo, e é basicamente por isso que o Fase Bônus e o Galinha como um todo existem. Sim. Pessoal, nós aqui do Galinha, eu, Samuca e eu queríamos agradecer muito a presença de vocês aqui, vocês terem topado esta loucura que é o Fase Bônus, assim, tão em cima da hora, tão na correria. Breno, Flávia, muito obrigado. A gente quer abrir, então, esse
esse momento final aí pra vocês simplesmente fazendo o jabazinho de vocês, é óbvio, e falarem mais o que vocês quiserem a respeito do jogo ou de vocês mesmos, fiquem à vontade aí. Vou deixar o jabá pro Breno, porque que eu vou me vender aqui? Não, vou me vender. Gente, bom dia, sou a narrative designer aqui, ó, da Lumo. Faço histórias muito boas, por favor, confie no meu trabalho. Nossa, que jabá horrível, eu não sei me vender. Vai, Breno, vende empresa. Olha. Então, gente, Ai, que fenomenal. Vai lá, segue aí, Breno. Ainda bem que tá editado, ainda bem que vai estar gravado, cara, ainda bem que vai estar gravado. Nossa, meu Deus do céu. Nossa senhora. Então, eu queria agradecer aqui a oportunidade da gente participar do podcast. A gente tá um pouco mais de um ano, acho que 1 ano e meio, mais ou menos, trabalhando aqui, iniciando os projetos de jogos. Então, a gente tem essa ideia realmente de focar os jogos trazendo narrativas, mesmo que sejam jogos mais simples, como foi o The Alchemist Shop, focado na mecânica de cartas. A gente trouxe uma narrativa pra trazer um conteúdo a mais pro jogo. A gente gosta muito de trazer essa questão da narrativa em cada joguinho que a gente vai trazendo, nem que seja de uma forma mais metafórica, ou então escondida assim no cenário, mas a gente sempre tenta trazer o máximo possível. E são coisas que a gente pode encontrar tanto no The Alchemist Shop quanto no A Broken Halo também, que já tem página na Steam. E nos jogos futuros também, que já estão tendo conversa. A gente sempre tenta trazer esses jogos em paralelos, até pra gente poder fazer um pouco de experimentação, trazer umas mecânicas diferentes e vendo assim o tipo de mecânica que a audiência vai gostando. E pra não ficar sempre no mesmo tema, né? A gente tentar reciclar as ideias que a gente tem dentro da empresa. Então, acho que nos nossos projetos é isso. A gente agora tá focado no Feelings também. E em breve a gente deve ter alguma demo lançada pra Steam. Provavelmente daqui a 2-3 meses a gente tá pensando em colocar alguma demo na Steam. Maravilha. Muito bom. Demo na Steam, falou meu nome e meu sobrenome, tô gostando. E eu quero dar um abraço em quem desenhou o Toothban, pelo amor de Deus. que lagartinho fofinho. Agora, eu também quero agradecer pelo convite de participar do podcast aqui pelo Leon e pelo Samuca. E principalmente porque eu gostei muito de participar, porque foi ouvindo Galinha Viajante que eu percebi que eu posso gostar de podcast. E estar nessa gravação parecia que eu estava ouvindo um podcast, mesmo participando de um, então eu achei ótimo, eu achei super divertido. Olha aí, então... é isso aí, cara. Meu Deus do céu, que elogiaço, que elogiaço. Eu tô choquito aqui, eu tô sem palavras, de verdade. Tanto é que eu fiz a piada, pra ver se eu consigo tirar o choque de mim. Isso. Fiquei com vergonha? Sou uma pessoa tímida. Sou uma pessoa tímida com arco-íris na cabeça, mas sou uma pessoa tímida. É isso aí. Vamos acabando aqui o Galinha. Então, mais uma vez, pessoal da Lumo, muito obrigado por terem comparecido e topado este programa. Samuquinha, vamos nos encaminhando para o final do fase bônus. Vamos. Conseguimos a Esmeralda do Caos, mais 5 e eu viro o Supersonic. Bora. Olha né? aí, então fica já aí o spoiler, né? Depois de 7 fases bônus, esse foi o segundo, né? Sim. Algo vai acontecer no Galinha. Será que a galinha vira Super Saiyajin? Algo vai Não acontecer. sei. O quê? Não faço ideia. Não sei. 7 esmeraldas. As 7 gemas do caos, Samuca. Fica a dica aí, Flávio. A gente tem um projeto que vai acontecer daqui a mais ou menos uns 29 anos, né? De fazer um joguinho da galinha. Chama. Chamou no peito a responsa, viu? Designer. Ótimo. Já temos narrative designer. Eu faço trilha sonora. Temos e narrativa. eu faço nada. Parabéns. Não, e tu vai fazer toda a parte da dublagem, pelo amor de Deus. Com a sua voz sedosa. Exatamente. Gente, muito obrigado você que pegou o Fase Bônus aqui, ouviu. Tá, lembrando que toda quinta-feira nós temos episódios, que são os episódios regulares do Galinha. Se você tá começando pelo Fase Bônus, não tem problema não, tá? Mas ouve lá, gente, nos nossos episódios comuns e regulares, né, toda quinta-feira. Temos também contatos. Você pode entrar em contato com a gente através do cast@galinhaviajante.com.br. Repita! cast@galinhaviajante.com.br. Isso é pra você que tem mais de 30 e ainda usa e-mail. Isso, ou no @galinhaviajante aí no Twitter, no Instagram. Ou procura aí Galinha Viajante aí por tudo que é canto na internet que a gente tá por lá. Em breve viajando no tempo para fazer a nossa comunidade no Orkut. Exatamente. Né? Muito em breve, muito em breve. É isso aí, você que chegou até o final do programa, muito obrigado. Vejo vocês na próxima fase bônus. Valeu, falou! Valeu, beijos!
Esse podcast é realizado graças ao apoio dos escudeiros da Galinha Viajante no Catarse. Wagner Schiffler, Fausto Guimarães, Carlos Copperschmidt, Tiago Esgalha, Fábio Queiroz, Eduardo de Castro, Alexandro Schneider, Marcela Versiani, Ian Amorim, Camila Candomil, Matheus Menucci, Renan Ramos, Mariana Pereira, Felipe Matar, Mariana Martins, Felipe Fernandes, Cecília Schiffler, Mário Buzetti, Cláudia Marcarini, André Gomes. Apoie você também em catarse.me/galinha viajante.